Vídeo de hoje do canal do Nicola para contar sobre os ótimos números do Palmeiras na parte financeira em 2021. Será que não dava mesmo para o Maurício Gagliotti contratar jogadores? Bora repercutir esse assunto. Bora falar também sobre o São Paulo com a perspectiva de mais uma venda nesse fim de temporada. Não é dos melhores valores, mas vamos debater sobre esse assunto. Vou contar também sobre a reação ruim entre jogadores do Corinthians depois das declarações fortes de Marcelinho Carioca. Tem o presidente do Corinthians se manifestando também sobre a possibilidade de Mano Menezes ser contratado ou não ser contratado. Para completar, falo sobre o fim da greve no Cruzeiro, sobre Mineirão lotado para o confronto contra o Cuiabá nesse domingo, lotado, obviamente, dentro das possibilidades, além de novidades envolvendo Santos, Atlético Paranaense, entre outros clubes, tudo isso a partir de agora. Não sei antes me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal para mais de 1 milhão de inscritos para tentar deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa a notificação, assim você é avisado toda vez que a gente fizer vídeo novo ou live. Tem programa do Nicola daqui a pouquinho às 7 horas da noite, beleza? Bora começar falando sobre o Cartolouco. O Cartolouco. Lembram que ele jogou pelo Resende, deu uma polêmica no começo do ano? Consegui descobrir quanto o Cartolouco ganhava nos tempos de Resende em meio ao Campeonato Carioca. R$ 1.100 por mês. E o mais legal dessa história é que durante os 3 meses em que ele esteve contratado pelo Resende, os R$ 3.300 foram doados a um instituto comandado pelo Zico. E a curiosidade se dá justamente agora. O Zico foi um dos maiores críticos à presença do Cartolouco como atleta de futebol do Campeonato Carioca. O Zico entendia que era uma esculhambação, que o Cartolouco estava tirando a vaga de um jogador profissional, enfim. A ideia do Cartolouco e do Resende era mostrar a vida dos atletas, dos massagistas, das pessoas que compõem uma equipe de futebol. Ele foi registrado no BID, esteve no banco de reserva, só não conseguiu entrar, e os R$ 3.300 que ele faturou durante todo o período foram doados para o Instituto do Zico. Bora falar sobre Jean Mota. Contei para vocês com exclusividade que o acordo entre o Santos e o Inter Miami pelo meio atacante já estava fechado. $500 mil ou 2.800.000 reais. E nessa sexta-feira a venda foi oficializada. Houve a aprovação do Comitê de Gestão do Santos. Todas as decisões mais importantes, elas precisam do crivo desse Comitê de Gestão. Houve um encontro, uma reunião virtual, os membros do comitê aceitaram as cifras já fechadas entre os clubes e Jean Mota só fica no Santos até dezembro. A partir de 1º de janeiro ele se torna atleta do clube de David Beckham, que também quer o Rafael Veiga. Para fechar esse giro de notícias, contar que o Atlético Paranaense vai ter um time completamente reserva para o confronto diante do Fortaleza nesse fim de semana. E por que essa notícia é tão importante? Porque o Atlético enfrenta o Flamengo na próxima quarta-feira, a partida de volta da Copa do Brasil, empate em 2-2 na ida na Arena da Baixada. O Alberto Valentim, que é o técnico do Furacão, nem relacionou para a viagem à Fortaleza 8 titulares da última quarta. São eles o goleiro Santos, o lateral direito Marcinho, o zagueiro Thiago Heleno e o também zagueiro Pedro Henrique, além do meio-campista Cittadini e dos atacantes Terans, Nicão e Renato Kaiser. Imagino que isso possa até colocar uma pulguinha atrás da orelha de Renato Gaúcho. Será que o treinador do Flamengo vai seguir esse caminho e poupar jogadores importantes na rodada do fim de semana, justamente contra o Fluminense, clássico local, com o Flamengo tendo a obrigação de buscar diferença em relação ao Atlético Mineiro? Quero que você use o espaço para comentários para opinar sobre o assunto, beleza? Bora falar sobre o Mineirão com grande público nesse fim de semana. Às 4 da tarde do domingo, o Atlético recebe o Cuiabá. E já há uma permissão da prefeitura para 50% da carga total de ingressos. Dessa maneira estarão à venda 31 mil ingressos. Se você não comprou o seu, é melhor correr, porque em menos de 24 horas, nas primeiras 24 horas de vendas, os torcedores do Galo já adquiriram 28 mil desses 31 mil disponíveis. É legal contar que os dirigentes do Atlético baixaram bem o preço dos ingressos na comparação com a última quarta-feira, no confronto contra o Fortaleza na Copa do Brasil. Na oportunidade, o ingresso mais barato custava R$ 150. Não, só o mais barato era de R$ 105. Agora é de R$ 21, prêmio ou preço cobrado do sócio. O mais caro vai ser de R$ 150 para a partida desse domingo. Os dirigentes do Atlético entenderam que era um jogo importante, mas com menos apelo do que uma decisão de mata-mata, e baixaram bem os ingressos. A torcida respondeu e vai comparecer em grande público. Será o maior público do Atlético na atual temporada, superando os mais de 18 mil torcedores que estiveram na quarta-feira na vitória por 4-0 contra o Fortaleza.
O Atlético já tem conseguido fazer dinheiro, mesmo com todas as limitações e imposições por conta da pandemia. O Galo já faturou mais de 6 milhões de reais líquidos, livres de impostos, e certamente com a aproximação do fim dos campeonatos, esse faturamento com bilheteria vai aumentar nos próximos meses. Dinheiro é sempre muito bem-vindo para qualquer clube de futebol no Brasil. Por falar em dinheiro, o São Paulo deve receber nos próximos dias uma proposta oficial por Paulinho Boia. Conversei antes de gravar o vídeo com o pessoal do São Paulo, eles asseguram que não há oferta, mas o GE afirma que o Metalist da Ucrânia está disposto a pagar 1 milhão e 800 mil dólares pelo atacante. 1 milhão e 800 mil dólares hoje equivalem a quase 12 milhões de reais. Seria por 75% dos direitos econômicos do Paulinho. Atleta que não está no São Paulo, está emprestado ao Juventude. Recentemente se meteram uma confusão lá. O Juventude foi jogar em Curitiba. O Paulinho Boia e outros 2 jogadores voltaram bem tarde pro hotel. Foram afastados os 2 atletas que estavam com o Paulinho nessa bagunça. Acabaram sendo dispensados. Como o Paulinho é titular absoluto e peça importante, o Juventude decidiu permanecer com o jogador. Paulinho tem 23 anos de idade, na atual temporada 19 jogos e 3 gols marcados pelo Juventude. O Cruz Azul, algum tempo atrás, chegou a procurar o São Paulo, demonstrando a intenção, mas não fez proposta. É importante lembrar, em meio a esse cenário, que o contrato do Paulinho Boia com o São Paulo termina em 12 de dezembro, ou melhor, em dezembro de 2022. Ou seja, se não vendê-lo agora, o São Paulo vai ter de correr para prorrogar o contrato do Paulinho Boia, correndo o risco de perder o jogador de graça. O São Paulo não quer falar a respeito da negociação, da possibilidade de aceitar esse 1 milhão e 800 mil dólares, porque ainda não tem nada oficial. Imagino que vai pedir um pouquinho mais de dinheiro, até porque o São Paulo precisa de muita grana. 175 milhões de reais estavam orçados em vendas de atletas para a atual temporada. O São Paulo já tem garantidos 23 milhões de reais que serão depositados pelo Red Bull Bragantino, referentes à compra do Elinho. O São Paulo já foi avisado pelo Red Bull Bragantino de que o Elinho será comprado, 23 milhões em caixa. Serão parcelados, mas para efeito de lançamento no organograma e né, nesse planejamento financeiro serão 23 milhões. Com a possibilidade de mais 12, a gente chegaria a 35 milhões de reais. São Paulo certamente vai batalhar para conseguir um valor um pouco maior. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que anunciou nessa sexta-feira, ou seus funcionários anunciaram nessa sexta-feira, o fim da greve. Os caras que trabalham, os colaboradores de 2 das sedes particulares do Cruzeiro haviam anunciado greve nessa quinta-feira. Nessa sexta a greve foi suspensa e eles vão voltar às rotinas de trabalho, tudo porque um mês dos vários meses atrasados para os funcionários foi pago nessa sexta-feira. Esse pagamento se deu graças à ajuda, mais uma vez, do Pedrinho BH, que é patrocinador do clube há bastante tempo, e me contou na quarta-feira que vai solucionar os problemas do Cruzeiro referentes a pagamentos de salário nesse ano. O Cruzeiro já deve 9 milhões para atletas, membros da comissão técnica e funcionários dos mais variados escalões. E ainda tem mais 21 milhões de reais a pagar daqui até o fim do ano, incluindo também 13º, férias, entre outras coisas. O Pedrinho BH e outros patrocinadores vão se juntar para fazer essa força-tarefa, mas prometem que não vão mais colocar dinheiro a partir de 2022, ou seja, o Cruzeiro vai precisar se transformar na sociedade anônima do futebol, aquela história do clube-empresa, para que possa captar recursos de investidores, sejam nacionais ou internacionais, para tentar tocar suas coisas. Por falar no Cruzeiro, sexta-feira super importante, Raposa enfrenta o Avaí, precisando desesperadamente da vitória. Se ainda tem alguma chance matemática de acesso, ela passa pela vitória contra o time catarinense, que faria com que a diferença do Cruzeiro para o 4º colocado no Brasileirão da Série B diminuísse para 8 pontos. Seria a menor diferença em bastante tempo, mas para isso vai precisar vencer o Avaí. Será que rola? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião sobre o assunto também, tá? Quero ir para a parte final do vídeo, começando sobre Corinthians, repercutindo uma entrevista forte que o Marcelinho Carioca deu ao Ronaldo Giovanelli em um programa da Corinthians TV, a emissora de TV oficial do Corinthians aqui no YouTube. O Pé de Anjo bateu um monte de gente. Por exemplo, falou que o Juliano só tá dando passe pro lado, precisa dar passe pra frente. Afirmou que o Cássio não sabe jogar com os pés, não sai do gol e tá um pouco largo. Para completar, ele cutucou o Silvinho, afirmando que o atual treinador do Corinthians se veste de um jeito completamente diferente daquilo que representa o Corinthians, e contou também que as declarações, que as decisões e que o dia a dia do Silvinho demonstram um técnico com pouco repertório e, mais do que isso, com pouca... que as ordens dele não ecoam dentro do elenco. Tudo isso repercutiu muito mal entre atletas. Primeiro porque foi uma entrevista dada a uma emissora de TV oficial do clube. Os
caras se perguntam, mas peraí, como é que deixaram que houvesse essa crítica numa emissora oficial do próprio Corinthians? Depois, porque o Marcelinho Carioca tem uma voz muito ativa e todas essas cornetadas acabaram repercutindo muito. O Fábio Santos deu uma entrevista coletiva admitindo chateação com o fato. Abre aspas para ele. A gente fica triste por usarem esse palavreado, mas não tem como agradar a todos. É dentro de campo que podemos dar uma resposta positiva. Espero que a gente possa trazer o torcedor para o nosso lado e também que esses ídolos possam, quem sabe um dia, lembrar do que viveram lá atrás e falar bem da gente de novo. O que você acha sobre essa treta? Você tá do lado do Marcelinho ou do lado do elenco? Os jogadores merecem a cornetada? E o Silvinho? Tá se vestindo bem? Tá mandando bem como técnico? Use o espaço para comentários para opinar. Antes de mudar de assunto, só outra informação importante envolvendo o Corinthians. O Juca Kfouri contou nessa quinta-feira que o Silvinho será demitido mesmo em caso de vitória contra o Internacional no domingo, jogo no Beira-Rio, e que o Mano Menezes é o preferido da diretoria. Contei para vocês no vídeo dessa sexta-feira que se o Silvinho conseguir a vitória em Porto Alegre, não há a menor chance dele ser demitido. E que para que ele caia, ele vai precisar colecionar mais alguns tropeços nas próximas rodadas. A pressão é grande, mas o pessoal lá do Corinthians continua fechado com o Silvinho. O que o Duílio afirmou hoje, que é importante, é sobre o Mano Menezes. Repara na frase, abre aspas. O Mano não trabalha aqui na minha gestão. Gosto dele como pessoa, respeito muito, mas a forma de trabalho não bate com a nossa, fecha aspas. Com a nossa se entende o Roberto de Andrade, que é o vice-presidente de futebol. É o homem da confiança do Duílio Monteiro Alves dentro do futebol do Corinthians. A relação do Roberto com o Mano, como eu contei hoje cedo, é péssima. Os caras se odeiam. O Mano odeia o Roberto e a recíproca é verdadeira. Então, a menos que o Roberto deixe o Corinthians, o Mano Menezes não voltará ao timão. Tenho certeza que a torcida do Corinthians também não ficou triste com essa notícia. Havia muita resistência em relação ao nome do ex-treinador alvinegro em relação a uma possível volta. Bom, bora fechar o vídeo com boas notícias para o torcedor do Palmeiras. O COF, Conselho de Orientação Fiscal do Verdão, aprovou na última quarta-feira os balanços de julho e agosto. E já dá para contar que depois de 8 meses de 2021, o Palmeiras segue com um superávit de 76 milhões de reais. O que você quer dizer com isso, Nicola? Que até o mês de agosto, contando os 8 primeiros meses do ano, o Palmeiras gastou 76 milhões de reais a menos do que arrecadou. Ou seja, está lucrando mais do que está gastando. Uma ótima notícia, especialmente em época de período de pandemia, de falta de receita com bilheteria, com sócio torcedor e aquela coisa toda que você já está acostumado. Só 2 detalhes importantes antes de uma análise minha. Em julho, o Palmeiras registrou um prejuízo de 5 milhões e 100 mil reais. Em agosto, já houve a recuperação com um superávit de 20 milhões e 600 mil reais. O mês de agosto foi impulsionado pela venda do Matias Vinha para Roma, 7 milhões de euros, e pelo avanço na Libertadores da América, a classificação para uma fase seguinte assegurou uma boa grana ao Verdão. Ainda tem mais dinheiro para entrar, referente à Libertadores da América, com a passagem para a final da Libertadores, enfim, tem outras coisas bacanas. Para mim, esses 76 milhões de reais no azul só confirmam, ratificam que o Maurício Gagliotti adotou uma postura muito passiva, muito conservadora na busca por reforços. O Palmeiras tinha a obrigação de montar um time melhor, para quem sabe também brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, para chegar nesse confronto contra o Flamengo na Libertadores com mais favoritismo. O Diego Costa e o Hulk eram 2 cartadas. 2 jogadores muito afim de jogar no Palmeiras. Quem não contratasse os dois, que contratasse pelo menos um dos 2. Afinal de contas, o clube de futebol, especialmente nessa atual circunstância, não está lá para dar lucro. Ele não é um banco, não é uma instituição financeira que precisa fechar no azul. Ele não pode ter prejuízo. E se tem 76 milhões de reais no azul, é sinal de que estão guardando demais dinheiro. Dava para o Palmeiras ter montado um time melhor, pelo menos na minha opinião. Quero saber a sua. Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito do assunto. Não esquece também de deixar like, de se inscrever no canal, aquela coisa toda. A partir das 7 da noite a gente fecha a semana com o programa do Nicola ao vivo. Fechado? Abraço. Tchau, tchau.